a base da mensagem aqui, Salmo 39, versículo 7, tá? A palavra diz assim: e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. O título da mensagem que eu preparei aqui se chama A Esperança em Deus Nunca Morre. Amém? Segundo a etimologia, né, que é o significado e a origem das palavras, esperança significa, lógico, a gente sabe, confiança, né? Confiança em algo positivo. Tem até um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre, né? É uma frase bonita, porém ela não é verdadeira, não é verdade? Até porque a esperança não morre, né? Quem tem esperança tem motivação para viver, né? A esperança quem tem esperança sonha, luta, sempre pensando, né, no que vai dar certo, sempre pensando no dia de amanhã, né? Enfim, esperança é aquele otimismo que alimenta a alma da gente, né, no nosso dia a dia, tá? Então, a gente, humanamente falando, todos esperamos um futuro melhor, né? A cada dia que passa, a gente espera que dias melhores virão, tá? Então, quando nós temos esperança, nós ficamos até livres do medo, né? Porque pensamos no futuro. Então, esperança, na verdade, é esperar com fé, né? A palavra diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das que se não vê. Então, a fé é você crer sem ver, não é verdade? Então, primeiro vem a fé, que é você crer sem ver, depois vem a esperança, que é o quê? Como eu disse, a confiança de que a gente vai chegar lá, vai conseguir, não é verdade? É lógico que nos dias, né, que nós vivemos, hoje em dia é meio difícil, né? A gente vê aí notícias más, a gente geralmente só tem má notícia, então isso aí abala até as pessoas, né? Deixam as pessoas aí pessimistas. Então, muita gente, às vezes, até se decepciona, né, com a vida. Por quê? Como eu disse, pela diversidade do dia a dia, a gente vai passando aí, né, só problema, parece que cada vez se agrava, vai aumentando os problemas. E com isso as pessoas perdem a esperança, não é verdade? Só que eu vou dizer, a verdadeira esperança, ela suporta dificuldades, não é verdade? Esperança é o contrário de desespero. Por quê? Quem entra em desespero nunca vai, né, superar uma dificuldade, uma adversidade, tá? Mas, infelizmente, hoje em dia a gente encontra muitas pessoas ali sem esperança. Obrigado. Então, como eu disse, parece até que antigamente as pessoas... A vida não existia tanta tecnologia, né? Comodidade como hoje, mas, sei lá, eu vejo que as pessoas parece que tinham mais esperanças, eram mais esperançosas, não é verdade? Mas, como eu disse, as decepções da vida nos levam àquele desânimo ali, né? A falta de esperança. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre esperanças humanas, tá? Um bom exemplo é o ano eleitoral, né? Quando aquele ano de mudar ali os candidatos, ano político, né? Mudar os governos. Então, a esperança das pessoas geralmente se renovam, não é verdade? É muito comum isso aí acontecer. Então, a expectativa é o quê? De dias melhores, né? Uma vida melhor. Puxa, fulano vai entrar, esse é bom, não, esse vai, né? Então, é a esperança, é o desejo profundo de que aquilo que você sonha, que você quer se realize, né? Que as coisas saiam exatamente da forma como você gostaria que fosse, tá? Então, a esperança de um governo melhor, humanamente falando, é até válida. A gente tem que ter esperança em coisa boa, não é verdade? Só que essa é uma esperança que ela dura 4 anos, né? Quando muda o governo. Então, 4 anos. Então, a pessoa... muitas das vezes fica muito contente, feliz, né? Até hoje a gente vê briga aí na internet, né? Não é um governo, outro é outro, isso aí é comum acontecer. A pessoa fica muito feliz quando o seu candidato, finalmente, ele ganhou, ele vai mudar o país, não é verdade? E fica decepcionada quando ele perde, né? Mas, de qualquer forma, como eu disse, no final de 4 anos tudo aquilo acaba por quê? Porque é uma perspectiva humana, né? Então, o ser humano...
ele tem, mesmo assim ele tem esperança. Por que ele tem esperança? Porque o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Então, o ser humano, ele traz contigo todos os sentimentos ali na alma, e a esperança é um deles, não é verdade? Coisa que que animal não possui. Por exemplo, a gente não vê ali uma vaca, um cavalo com esperança de pastos melhores, né? Então, isso aí não existe. Então, isso é próprio do ser humano. Como eu disse, o ser humano possui sentimentos, e a esperança é um desses sentimentos, né? É a busca da realização ali dos seus sonhos, né? Dos seus desejos. Então, é comum, quando a gente inicia um projeto de vida, né? É sempre, como eu disse, a expectativa de algo positivo. Todo mundo pensa para o lado bom, né? E o nosso modo até de encarar a vida no dia a dia, ele depende, sim, das esperanças. Como eu disse, esperança, né? A palavra ali originária do latim, a sua etimologia, né? Significa ali se levantar, ir atrás, construir, né? Correr atrás, realizar, não desistir. Então, como eu disse, de um modo geral, o nosso modo de vivermos no nosso dia a dia, de encarar a vida, ele depende, sim, das nossas esperanças, tá? Lógico, até agora eu falei aqui de perspectiva humana, né? E eu vou continuar falando. Trazer alguns exemplos. Considerar uma pessoa que trabalha, às vezes, o ano inteiro, 8 horas por dia, ou 12, como eu trabalhei a vida inteira, não é verdade? A expectativa dela de tirar uma férias no fim do ano é muito grande, né? Então, essa pessoa vai até trabalhar direitinho, procurar não faltar, para ter aqueles 30 dias ali de férias, tá? Então, ela vai pensar em quê? No verão, vai para a praia com a sua família, vai curtir, vai viajar, né? Então, isso aí, como eu disse, até motiva a pessoa a uma vida ali correta, né? Pelo menos no seu trabalho ali, para poder desfrutar, né? Desse lazer. Mas o que eu queria dizer, mesmo que tudo se concretize, que realize aquele sonho, né? Aquela perspectiva daquela viagem de ir para o litoral, vai para a praia, sei lá, né? E por mais que seja perfeito todos os acontecimentos, a gente pode perceber isso, que sempre vai faltar algo, né? É comum, a pessoa vai sempre pensar, e se eu tivesse me hospedado num outro hotel, não seria melhor? Se eu tivesse pedido outro prato, outra comida, né? Não seria mais gostoso, melhor? Então, como eu disse, tudo isso é perspectiva humana. Então, para a gente vai sempre faltar alguma coisa, por mais que você ache que esteja tudo bom, tudo perfeito ali, né? Ou até melhor, às vezes, do que você esperava. Puxa, foi melhor do que eu esperei, não é verdade? Então, no próximo verão, você trabalha novamente mais um ano, esperança, novas férias, nova viagem, né? As esperanças se renovam, tá? Só que vai chegar um dia que as coisas vão mudando, o tempo passa, a gente envelhece, né? Vai chegar uma hora que você não vai poder nem mais tomar sol, perigo de câncer de pele, não é verdade? A pele não aguenta mais, refrigerante, cerveja, nada disso mais vai poder, não faz sentido, né? Diabetes alta, que mais? Colesterol alto, né? Não pode mais aquele peixe frito, camarão, torresminho. Então a vida vai mudando, não é verdade? Vai chegar uma hora que às vezes a pessoa chega a achar que ir para a praia é uma droga, o que quando era novo era tão bom, né? Aquilo para mim já não serve mais, não aguento mais ficar debaixo do sol, né? Então, o que eu quero dizer, a própria esperança muda, ou talvez nem digo a esperança, mas o foco da pessoa, né? De cada um, tá? Peguei um outro exemplo, 2 pessoas no aeroporto, as 2 no mesmo avião, no mesmo voo, com o mesmo destino, para o mesmo país, tá? Uma está feliz porque ela vai para um local maravilhoso, vai conhecer algo, um país que ela não conhecia, está na sua viagem ali de férias, vai voar pela primeira vez, né? Enquanto isso, essa segunda pessoa, muitas vezes, está ali e muito triste porque ela vai no mesmo voo, ela vai para o mesmo país, porém ela, às vezes, vai reconhecer o corpo ali de um doente querido, para trazer de volta, sei lá. Então, o que eu queria dizer, a gente vê as 2 pessoas, elas têm uma esperança, mas divergem, lógico, uma da outra, né? Então,
como eu disse, a esperança da gente, ela muda conforme a circunstância, né? Conforme o que está ocorrendo. Então, como eu disse, a primeira pessoa não vê a hora de entrar dentro do avião ali no voo, né? Realizar o seu sonho. Quanto que a segunda pessoa, se fosse possível, ela nem iria, né? Então, duas pessoas no mesmo avião, indo para o mesmo país, mas o que cada uma espera ao chegar ao destino é o que vai determinar a realidade da vida de cada um, tá? Então, a esperança, como eu disse, ela tem sim um impacto, né, significativo na nossa vida. E o modo como nós vivemos, como eu disse, ele gira em torno das nossas esperanças, nosso humor, nossa alegria, nossa tristeza, enfim, todos os sentimentos, né, que são próprios da nossa alma, do ser humano. Eu durmo, acho que todos nós, né, na esperança de acordar vivo amanhã, né? Todo mundo quer ir para a glória, mas ninguém quer morrer. Então, a gente dorme na esperança de acordar amanhã, na esperança de um dia melhor, né? Cheio de plano, tudo se renova. Outra coisa, como eu disse, a esperança, né, e as nossas vontades, interesse, eles mudam, como eu disse ali, conforme a idade. Então, a gente vai aprendendo que mesmo que os nossos desejos, nossos sonhos se realizem, né? Como eu disse, vai sempre faltar alguma coisa, tá? Então, isso aí é próprio do ser humano, isso vem desde a infância. Se a gente for ver um adolescente, o sonho dele é fazer 18 anos para quê? Tirar habilitação, vou comprar um carro, uma moto, né? A primeira coisa que a pessoa... Aí ele cresce e faz 18 anos, ele tira uma habilitação, com muito esforço ele consegue lá seu veículo. Só que vai chegar uma hora que ele vai ser pai, vai ser avô, que ele não aguenta mais andar de moto, de carro, ele vai pedir para alguém, vai buscar meu neto lá na escola, pelo amor de Deus, né? Então, é desse jeito, tá? O jovem também tem um sonho de quê? De estudar, de se formar, não é verdade? De seguir uma carreira profissional, aí ele estuda, rala até atingir ali, enfim, o seu objetivo, se forma. Aí ele vai o quê? Em busca do emprego, né? Seu primeiro emprego ali. Então, ele acha que ao sair da faculdade, que as portas vão se abrir, que vai ser um mundo maravilhoso, tá? Então, a sua próxima esperança é o quê? Arrumar um emprego. Só que quando ele arruma um emprego, muitas das vezes, isso ocorreu comigo, não que eu estudei, mas emprego, ele vai ver que nem aquilo tudo que ele esperava. Então, né, é comum acontecer isso. Apesar de que, quando a pessoa é jovem, a esperança ainda se renova, não é verdade? Ela ainda tem um tempo, ela pode cultivar a esperança, acreditando ali que um dia vai ser feliz, né? Vai realizar seus planos. Como eu disse, a intenção do ser humano é ser feliz, né? Então, todos querem ser felizes. Mas, como eu disse, a gente envelhece, todo mundo envelhece. E vai passando o tempo, a gente chega uma hora que a gente descobre que, por mais esperança que a gente tenha e planos para o futuro, a gente descobre que chega uma hora, a gente não vai conseguir realizar, né? Não vai, porque a vida da gente aqui é limitada. Então, a gente chega à conclusão que a gente não vai conseguir ver os nossos sonhos todos realizados, né? Não depende da gente. Então, a gente vê, como eu disse, que a perspectiva humana, né, vão além da capacidade de realizar o que a gente sonha, o que a gente quer, né? Ou seja, você sempre vai esperar mais, né? Vai sonhar mais, vai querer mais, tá? E mesmo, como eu disse, que tudo dê certo, vai sempre o quê? Prevalecer aquela ideia de que poderia ter sido melhor, né? Puxa, poderia ter sido melhor. E por que isso ocorre? Agora vamos para a Bíblia, né? Tem uma passagem, Eclesiastes 3:11, que diz assim, ó: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, tá? O problema todo, agora que eu vou entrar no assunto, né, principal, que a gente tem um desejo
dentro do nosso coração, que ele não é realizável nessa vida, né? Então, como eu disse, é algo humanamente impossível. Mas por que que a gente tem isso no coração? Porque Deus colocou, não é verdade? Deus colocou isso no nosso coração. E talvez por isso que o ser humano ele seja até um eterno sonhador, não é verdade? Então, um ser humano, se a gente for ver, gosta de histórias que vão além, né? Além da nossa imaginação. Quem nunca ouviu a história, ouviu o filme ali do Peter Pan, o menino que não envelhecia, né? E que podia voar. Eu já, acho que todos nós, eu já sonhei que estava voando, e não foi uma vez só, não, né? Não é loucura isso aí, tá? Então, um ser humano, ele gosta, assim, da ficção, por quê? Porque ela transfere, ela joga nós para fora dessa realidade, dessa vida, não é verdade? Dessa terra. Isso aí é inerente ao homem, ou seja, ele está ligado, né? No ser humano, é inseparável do nosso ser. Tá dentro de nós. E por que isso ocorre? Como eu disse, isso aí porque nós não fomos criados para ficar aqui, tá? E a nossa maior esperança, ela está fora daqui, está fora dessa vida. E quando a gente sustenta uma esperança nessa vida, uma esperança terrena, por isso que surge aquela velha sensação de insatisfação, né? De não se concluir, tá? Não tem o desejo ali realizado. Por quê? Porque isso como eu disse, é perspectiva humana e não pode ser comparado à realidade, às coisas de Deus, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não consegue nem determinar o amor que Deus tem por nós, né? Versículo conhecido, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Então, eu digo isso porque existe também os que se apegam numa esperança ali, vamos dizer assim, genérica, ou seja, os que não vivem à luz da palavra, tá? E pensam dessa forma: se eu for bonzinho, se eu fizer tudo direitinho ali, se eu for honesto, eu vou ser feliz, né? Sem doenças, não vai ocorrer nenhum acidente comigo, não é verdade? Nem perseguição, não vou ter problema nenhum e Deus vai me ajudar, vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim. Enfim, Deus não vai deixar nada de mal acontecer comigo, né? Só que eu vou falar, isso aí é um pensamento perigoso. Por quê? É lógico que Deus cuida de nós, não é verdade? A misericórdia de Deus. Mas João 16,33 diz: eis que nesse mundo tereis aflições, né? E isso a gente fala com base na Bíblia. Se a gente for ver a vida do um grande homem de Deus, apóstolo Paulo, né? Um dos maiores exemplos ali, foi um cristão sincero, escreveu a grande maioria das epístolas, né? Das cartas ali do Novo Testamento, viveu corretamente ali diante de Deus, tá? Mas pensa no homem que sofreu surra de porrete, naufrágio, prisão, não é verdade? Foi apedrejado e, segundo a história, morreu decapitado, né? Então, essa esperança de que se eu fizer tudo certinho, né, tudo ali direitinho, eu vou ser feliz nessa vida, é uma furada, tá? Isso aí não é realidade. Por quê? Como eu disse, ninguém está livre de sofrer nessa vida aqui, nesse mundo, né? Porque, como eu disse, esse mundo, esse local aqui não é um local que Deus preparou para nós, tá? Porque aqui é um local corrompido, corroído, né? Corrompido pelo pecado, tá? Onde a gente vê a maldade impera no coração das pessoas, a gente vê no dia a dia, no noticiário, tudo o que ocorre, né? Os tipos de aberrações aí que ocorrem no mundo. Então, nesse mundo não existe nem segurança e muito menos paz, não é verdade? Tá? Mas, como eu disse, continua existindo sim dentro de nós aquele desejo de uma vida boa, feliz, de uma felicidade ali eterna, né? A esperança. Como eu disse, é aquele sentimento que o homem traz ali dentro de si, tá?
Então, biblicamente falando, esperança é a expectativa pelas bênçãos prometidas a todos que creem, né? Que creem no sacrifício de Cristo como único meio pelo qual haveremos de ser salvos, né? Conformidade com a palavra de Deus. Então, essa aí é a definição de esperança, tá? Sabemos, humanamente falando, nosso irmão falou ontem na palestra, né? Ser humano nenhum é justo, estamos estudando aí Romanos, fala muito, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Mas nós fomos justificados, como eu disse, mediante a aceitação do sacrifício de Cristo, é o único meio, não existe outro caminho, né? Isso é válido para quem? Para todo mundo, todo que crê, né? Que diz Eclesiastes 9:4, para aquele que está entre os vivos, a esperança. Eu pergunto, você está vivo? Nós estamos vivos, então há sempre esperança, né? Para cada um de nós, ainda há esperança. A palavra diz em Romanos 5:3, ó, podemos nos alegrar em nossos sofrimentos, porque somos um povo de esperança, né? Agora, que nem eu disse, como é que a gente pode ter esperança no mundo que a gente vive, né? Como eu disse, só tem um modo, é confiando. Confiando em quê? Na presença de Deus na nossa vida. A nossa esperança, ela vem de Deus. E quando a gente passa por momentos ruins na nossa vida, como eu disse, adversidades, aí é que se apegamos mais em Deus. Por quê? Porque a pessoa entra em oração. É comum quando está tudo bem, né? As mil maravilhas está bom. Mas quando a coisa aperta, né? Aí até o cristão ele se aproxima mais de Deus, né? Nos momentos difíceis. A gente clama. Eu creio até que às vezes Deus usa ali o sofrimento para poder trazer a pessoa, né? O puxão de orelha novamente, tá? Fazer a gente confiar, fazer a gente estar na presença ali do Altíssimo. A gente vê isso na palavra também, 2 Coríntios 12:7, o apóstolo Paulo, que sofreu ali o espinho na carne, né? Passagem bem conhecida. Então, para evitar ali que Paulo se tornasse um orgulhoso, não é verdade? Deus permitiu que isso ocorresse, que isso acontecesse ali com ele. Então, talvez fosse essa a fraqueza de Paulo. Todos nós, humanamente falando, temos fraqueza, todo mundo, né? Ou de uma forma ou de outra, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Qual será a sua fraqueza? Sei lá, talvez um filho que não se saiu ali da forma como você queria, né? Talvez uma situação adversa no seu local de trabalho, né? Talvez um diagnóstico médico de uma doença, talvez até incurável, né? Enfim, talvez insultos, perseguições, assim como sofreu o homem de Deus, apóstolo Paulo, que acabamos de falar, tá? Enfim, eu não sei qual é o seu vale ali da sombra da morte, mas eu sei quem é a luz que caminha com você, amém? Nesse vale. Então, para terminar aqui, foi uma mensagem curtinha, mas foi o que eu consegui preparar, eu creio que, acho que deu para compreender, né? Para terminar aqui, a esperança do cristão não está no seu emprego, no seu casamento, não está nos seus amigos, não está no seu governante, né? Tudo isso é perecível, é mundo, tudo vai passar, tá? Mas a nossa esperança está em Deus, está em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, não é verdade? A esperança do mundo é uma esperança pobre, é uma esperança limitada, e a esperança em Deus, Deus nos prometeu a eternidade, né? Não existe coisa melhor, e na sua perfeição nós cremos. O Senhor, como a palavra diz, não é homem para mentir, Ele vai cumprir a todo o que crê. Amém? Essa é a mensagem que eu preparei aí meio correndo, mas consegui. Eu agradeço a oportunidade dos irmãos, que Deus abençoe a todos.